Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 30 de junho, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 8, versículos de 18 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para o outro lado da margem do lago. Então, um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Hoje, segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Agradecemos a Deus por esse início de semana, pelo Senhor permitir mais uma semana a ser vivida. Ontem iniciamos a semana com muita alegria, celebrando o dia de São Pedro e de São Paulo, acolhendo nos nossos corações essa história onde tudo iniciou a nossa igreja. O primeiro Papa, onde estamos até hoje, com essa caminhada de fé. Hoje temos na pessoa de Pedro o nosso Papa Leão. Por isso rezemos para ele, para que ele dê continuidade àquilo que se iniciou com a fala de Jesus com Pedro. Tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então é com essa certeza que nós celebramos essa segunda-feira que o Senhor nos convida a refletir mais uma vez a sua palavra. Agradecemos a Deus por tamanha possibilidade, por tamanho momento que o Senhor concebe a cada um de nós, a oportunidade de acolher a sua palavra em nossos corações. No Evangelho segundo São Mateus, temos como objeto de reflexão as exigências do seguimento de Jesus, pois ele exige que temos uma fidelidade para segui-lo. Temos que ter uma perseverança e um compromisso fiel no seguimento do Senhor. E ele ainda fala de algo que às vezes no primeiro momento nós não entendemos. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Quando alguém lhe pediu que primeiro sepultasse o Pai, para depois seguir Jesus. Não que o Senhor pede que nós não façamos isso, mas Ele nos mostra algo que é a prioridade. Por mais que seja um compromisso que às vezes nós temos em nosso coração, sem poder adiar, o Senhor nos fala que isso é em segundo lugar. Aquele que deseja ser discípulo do Senhor deve estar disposto e disponível em qualquer situação. Ser anunciador do reino e compartilhar tanto a sua pobreza quanto a do seu desapego. Temos que nos desapegar
das coisas que às vezes nos leva a desistir até mesmo da nossa caminhada. Além disso, toda essa realidade deve estar acima de interesses, preocupações ou afetos pessoais. Ou seja, seguir a Jesus tem que ser a nossa primeira prioridade. Seguir a Jesus tem que ser aquilo que nós colocamos em primeiro lugar em nossa vida. E esse seguir Jesus, meus queridos e amados irmãos, não significa que nós devemos deixar tudo de lado. Nós podemos e devemos conciliar as coisas. Como, por exemplo, às vezes nós possamos pensar que para seguir Jesus eu tenho que deixar até mesmo as minhas atribuições, como um pai de família, como mãe de família, enfim. Não, mas não é nada disso que o Senhor nos pede. Ele nos pede que mesmo diante das nossas atividades, nós podemos seguir a Jesus. O que temos que ter em nossos corações, meus queridos e amados irmãos, é colocar a prioridade a Jesus em primeiro lugar. As atribuições para seguir o Senhor tem que ser a nossa primeira intenção e o nosso primeiro objetivo. Que Deus nos ajude a conscientizar dessa nossa missão, dessa nossa responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.